Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, onde vamos tratar da condição de vida da população brasileira, tá? A quantas andam, né, a nossa qualidade de vida, nosso desenvolvimento social e econômico. Você como trabalhador, você como mão de obra ativa, como é que se encontra a sua qualidade de vida? Então essa aula de hoje vai falar sobre isso daí, vai tratar sobre esse assunto, tá? Desde já peço o seu like, peço sua inscrição. É dessa forma que nós mostramos ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui para o canal. E lembrando sempre que o sistema de ensino Monte Carlo tem esse caráter de utilidade pública, tá? Eu como professor consultor e você daí compartilhando e divulgando os nossos conteúdos, tá? Então, turma, as condições de vida da população de um país de modo geral, costumam ser medidas pelos indicadores sociais. Quais são eles? Taxa de crescimento vegetativo, mortalidade infantil, analfabetismo, expectativa de vida e etc. Então, são esses os parâmetros e os critérios para medir a qualidade de vida ou as condições de vida e possibilidade de sobrevivência de uma sociedade ou de um país. E os péssimos resultados apresentados por esses indicativos em referência ao Brasil são consequências de um passado marcado pelo desprezo das elites e dos governos para com a maioria da população. Então, é da cultura brasileira, dos nossos formadores de opinião, menosprezar, desprezar a base da sociedade. E a marginalização socioeconômica caracteriza hoje grande parte da população, tá? Cujas condições de vida são péssimas. Já adianto que o trabalhador sofre. Destaquei aqui alguns pontos. Primeiro, rede de abastecimento de água potável. Nesse critério, 58% das residências no Nordeste são abastecidas com água potável e 87% das residências no Sudeste são abastecidas com água potável. Segundo critério, rede de esgoto. A média nacional, ou seja, 52% das residências no Brasil recebe esse tipo de assistência, que é o esgotamento, o recolhimento o direcionamento desse esgoto, né? Esse esgoto sanitário. Então, numa média nacional, 52% das residências brasileiras têm sistema de esgoto em suas casas, sendo que 22% das residências nordestinas e 79% das residências no Sudeste. Tá? Então, o Nordeste está muito abaixo da média nacional e o Sudeste um pouco acima, sendo que uma média nacional 52%. Coleta de lixo. A média nacional da coleta de lixo, 79%. Então, 79% do lixo produzido ele é coletado. 69% dos domicílios no Nordeste possuem serviço de coleta de lixo e 90% do Sudeste possuem sistema de serviço, né, de coleta de lixo. Iluminação elétrica. 85% dos domicílios nordestinos são guarnecidos com iluminação e contra 98% do Sudeste. Então são esses indicativos que mostram a baixa qualidade de vida da população, e essa baixa qualidade de vida é responsável pela 79ª posição do Brasil no ranking do IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso já para o ano de 2022. Esse índice, criado pela ONU já há alguns anos, leva em consideração a qualidade de três indicadores sociais em 180 países: saúde, educação e renda. Então, de 180 países, o Brasil ocupa a 79ª posição.
E esse quadro social medíocre traz consequências nefastas para o futuro. Por exemplo, grande parte da população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa corresponde a indivíduos a partir dos 15 anos de idade, está despreparada para enfrentar os desafios profissionais exigidos pela chamada terceira revolução industrial. E, de fato, as novas tecnologias amparadas no desenvolvimento de setores estratégicos, como microeletrônica, informática, biotecnologia, a fibra ótica, a nanorobótica e entre outras áreas, exigem cada vez mais profissionais altamente qualificados. Só que essa exigência, o Brasil ela não corresponde a 30%. E é contudo, no Brasil, o indivíduo chegar à idade adulta desqualificado profissionalmente para ingressar nessa nova revolução que a indústria ela tá sofrendo. E essa baixa qualificação se explica pelo desamparo das famílias pobres, que retiram seus filhos da escola e os obrigam a trabalhar precocemente. Isso explica, inclusive, porque ainda hoje o Brasil ostenta elevado índice de analfabetismo. 13% da população total brasileira é analfabeta. E um outro exemplo, um outro caso a se analisar, é quando o aluno não leva o estudo a sério e os pais não sabem como lidar com essa situação. E com tudo isso, o desemprego ele tende a crescer. Dos 146 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais em 2022, 76 milhões são economicamente ativos, isso é, estão ocupados ou procurando emprego. Desses, desses 76 milhões, apenas 64 milhões estavam efetivamente ocupados. Em outras palavras, foi registrada já no ano de 2020 a marca de 11 milhões de desempregados, o que dá uma taxa nacional de desemprego de 15%. E esse 15% de desempregado é uma das maiores no mundo. Assim sendo, restam como alternativas às famílias pobres e marginalizadas o seguinte: colocar crianças no mercado de trabalho como forma de aumentar a renda familiar, e calcula-se em cima disso que cerca de 3,9 milhões de crianças menores de 16 anos estão trabalhando no Brasil nesse momento. Isso exclui a criança da vida estudantil, limitando suas chances de crescimento humano e profissional. E segundo pesquisas do IBGE, 85% dessas crianças não têm noção de seu direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma outra alternativa dessa população marginalizada: aceitar trabalhos precários, sem registro na carteira de trabalho, o que contribui para a degradação da qualidade de vida. Segundo o mesmo IBGE, o número de empregados com registro em carteira no Brasil caiu, ao mesmo tempo em que aumentou o número de trabalhadores informais. Isso já era uma constante e ficou muito pior nesse período de pandemia. Aderir à delinquência é uma outra alternativa, e a exclusão social leva à formação de verdadeiros estados paralelos em áreas dominadas pelo crime organizado, ou seja, onde o Estado oficial não chega, o crime organizado ele ocupa o lugar do Estado. E o que gera inúmeras formas de violência que atinge toda a sociedade. Acostumar-se com a miséria, a subnutrição, a fome, a falta de assistência médico-sanitária também é uma outra alternativa. Fenômenos inteiramente relacionados com a persistência de elevadas taxas de mortalidade, inclusive infantil e materna. Aceitar o subdesemprego, que gera um inchaço no setor terciário, e esse setor terciário, na verdade, está englobado os trabalhadores informais, aqueles que trabalham no comércio de modo geral, principalmente aquele comércio paralelo, já que os empregos formais, os empregos de carteira assinada, não são suficientes, não porque não existe a função, mas porque não existe pessoas qualificadas.
Então, tudo isso seriam alternativas por essa população que não é assistida pelo governo ou pelo Estado e teriam, assim, uma forma de exercer sua sobrevivência. E o retrato do Brasil atual, ele não é otimista, ele não é promissor. Uma pesquisa elaborada por Peter Bell. Peter Bell é dirigente de uma das maiores ONGs de combate à pobreza no mundo. Mostra que 4% das crianças que trabalham no Brasil recebe nenhum tipo de remuneração. Mais de 22 mil crianças vivem em regime de trabalho escravo disfarçado. Isso no Brasil, tá? Não estou falando de período colonial, não estou falando de Brasil do século XVII. Isso aí é atualidade. E o mesmo Peter Bell está tão impressionado com a persistência da pobreza no Brasil que ele próprio veio instalar alguns projetos aqui e, segundo ele, nas palavras dele, até a China e a Índia avançaram mais do que o Brasil na redução da miséria. Os estudos de Peter Bell confirmam o que Lula dizia ou que Lula denunciava no momento da criação do seu projeto Fome Zero, onde ele denunciava que cerca de 53 milhões de brasileiros viviam na pobreza e desses, 22 milhões estão na extrema pobreza. Extrema pobreza são aquelas populações que vivem com menos de $1 por dia. Dólar na cotação de hoje, R$ 5 e alguns centavos. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esqueçam de acompanhar os conteúdos do canal. Aqui temos conteúdos de humanas, matemática básica e inglês. Não esquece de se inscrever, não se esquece de deixar o seu like. Dúvidas e comentários, sugestões, deixa aqui com a gente. Fiquem todos bem e até uma próxima.